Marte. Chamado de planeta vermelho, é o quarto planeta do nosso sistema solar. A nossa Terra é o terceiro. E ele era chamado pelos egípcios de Herdesher, que significa simplesmente o vermelho. Mas para os povos do Oriente Antigo, como os chineses, esse planeta era chamado de Estrela do Fogo. Aqui no Ocidente, a gente convencionou chamar os planetas pelo nome de divindades antigas, como a gente vê no caso de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que eram os planetas conhecidos pelos povos antigos e que receberam nomes dos seus deuses e deusas. Como Marte é visivelmente avermelhado, isso foi o que aparentemente sugeriu aos povos babilônicos que o relacionassem a Nergal, que é um deus da guerra e do fogo, ainda assim reforçando a nomenclatura adotada milenarmente pelos orientais. Os gregos provavelmente adaptaram essa associação feita pelos babilônicos na nomenclatura do planeta quando passaram a chamá-lo de Píreis, que é a palavra em grego para fogo, um elemento identificado com o deus grego Ares. Já os romanos, por sua vez, então, adaptaram os nomes gregos aos nomes equivalentes aos deuses do seu panteão para dar como nome para os planetas. E foi assim que deram ao planeta vermelho o nome do seu deus da guerra, Marte. O termo marcial, que é usado para designar coisas relacionadas ao universo militar, como corte marcial, banda marcial, até mesmo a expressão artes marciais, é uma palavra que tem a sua origem na raiz do nome de Marte. Tão forte é a relação desse nome com guerra e com lutas. Assim, o nome de Marte sempre esteve então associado à guerra e à raiva, cuja consequência é o derramamento de sangue, o que reforça a relação dessas crenças ancestrais com a cor avermelhada do planeta, que cientificamente é explicada pela alta presença de óxido de ferro, que é a base da ferrugem, no meio ambiente marciano. Essa relação com o deus romano da guerra, entidade masculina e viril que era responsável pelos conflitos e pela morte, acabou por ligar o planeta, no universo da astrologia, a reger e influenciar esses eventos fatídicos e conflituosos, como acreditam os adeptos das crenças astrológicas. A gente vê então como esse planeta sempre provocou a imaginação humana até meados do século XX, dando origem a inúmeras obras de ficção, livros e filmes que estabeleceram a clássica figura do marciano, que por mais de 50 anos foi a forma genérica de se referir a possíveis seres extraterrestres e alienígenas. Mas a partir da década de 70, uma série de informações novas começou a ser disseminada a partir de imagens que foram recebidas das naves não tripuladas de sondas enviadas pelo Programa Espacial Americano para estudar o planeta vermelho. Essas imagens criaram polêmica e turbinaram as teorias conspiratórias relacionadas à realidade da história de Marte e sua relação, inclusive, com a origem da Terra, com a possibilidade de não apenas ter existido vida inteligente e uma avançada civilização lá em Marte, num passado remoto, mas também alimentando uma corrente de pensamento e de pesquisas que crê que atualmente ainda existam habitantes em Marte, e mais, que já existam colônias humanas habitadas no planeta e que vêm sendo acobertadas por projetos secretos mantidos pelos militares e pela Agência Espacial Norte-Americana. O que originou isso lá em meados dos anos 70, então, como a gente citou, foi a imagem clássica da famosa face de Marte, que ficou muito conhecida e foi divulgada em larga escala. Essa foto, classificada como 35A72, foi registrada em 1976 pela sonda orbitadora Viking 1, a uma altura de 1.500 km, quando sobrevoava uma área equivalente a 2 vezes a cidade de Londres, numa região de Marte chamada Sidônia. A partir dessa foto se iniciaram milhares de estudos e análises detalhadas sobre essa imagem e a região onde ela foi tirada, e essas pesquisas e análises começaram a reforçar especulações que já vinham surgindo à medida em que se tinha acesso às imagens de formações piramidais quilométricas, já descobertas antes ali numa outra área de Marte que era denominada Quadrângulo de Elysium. A chamada face de Marte é uma formação com quase
2,6 quilômetros de extensão, se a gente medir do queixo até o topo da cabeça dessa imagem, e tem uma altura de cerca de 800 metros. Na década de 1980, o cientista da computação Vincent Di Pietro, em conjunto com uma equipe do Centro de Voo Espacial Goddard, que é da própria NASA, em Maryland, nos Estados Unidos, descobriu uma outra imagem dessa face. Dessa vez é uma foto numerada como 70A13, feita pela mesma sonda, a Viking 1, que foi tirada 35 dias depois daquela primeira. Essa imagem reforçava as diversas características de simetria entre os lados dessa formação e que levaram esses cientistas a desconsiderar a hipótese disso ser algo natural. Isso influenciou a publicação de muitos livros, como Monumentos de Marte, que foi publicado em 86 pelo Richard Hoagland, ou O Mistério de Marte, publicado pelo Graham Hancock e o Robert Bauval, que são pesquisadores que inclusive aparecem em vários documentários do History Channel, em 2004. Ou ainda o excelente livro brasileiro chamado Marte, a Verdade Encoberta, do pesquisador Marco Antônio Petit, lançado em 2013. O Marco Antônio Petit, ele pertence à equipe da revista UFO, é um pesquisador com uma larga experiência e uma grande trajetória aí nesse tipo de pesquisas. Livros como esse buscaram provar que existem muitos indícios de uma arquitetura não natural, inteligente e uma correlação matemática baseada na proporção áurea e no chamado número Φ, ou Pi, nas formações piramidais que foram descobertas no perímetro ao redor da face, lá em Sidônia, assim como existe na estrutura, localização e posicionamento entre as pirâmides aqui na Terra, no Planalto de Gizé, no Egito. Ganhou notoriedade ainda nessas imagens tiradas lá em Sidônia, em Marte, a chamada pirâmide DM, que está localizada a cerca de 16 quilômetros da chamada face e tem um alinhamento ao eixo do planeta Marte no sentido norte-sul, bem similar ao que foi adotado pelos construtores aqui na Terra, lá para as pirâmides do Egito. O que a gente pensa então dessa provável relação entre o Egito Antigo e as estruturas descobertas em Marte, quando a gente percebe que o nome da capital do Egito, Cairo, vem do nome dado à cidade pelos árabes no 10º século da nossa era, com a palavra El-Kahira. Então chama-se Cairo, mas ela foi batizada como El-Kahira, uma palavra que em árabe designa Marte. São correlações para a gente pensar. Mas a NASA, por sua vez, não poupou esforços esses anos todos para desmentir esses livros e teorias, alegando ao longo desses 50 anos que a imagem da face de Marte não passa de pareidolia, que é o famigerado efeito pelo qual a mente humana tem a persistente necessidade de reconhecer padrões familiares e informações naturais, que é o que acontece quando a gente vê formas de animais nas nuvens, ou reconhece a figura de um santo numa mancha na parede, ou vê silhuetas de gente ou de animais em formações rochosas. Isso é a pareidolia. Para a NASA, a interpretação da imagem de uma face gigantesca na superfície de Marte foi resultado de uma peculiar posição de sombras e luzes sobre uma formação geológica comum e natural do solo marciano. Em 1997, a NASA enviou a Mars Global Surveyor, que era uma sonda nova com equipamentos mais potentes, para sobrevoar ali a região de Sidônia e que enviou em maio de 1998 o que seria uma nova imagem atualizada da formação que seria a face de Marte. Em 2001, a agência divulgou ainda novas imagens transmitidas por essa mesma nova sonda, a Mars Global Surveyor, tiradas da formação da suposta face, tentando então com essas novas imagens aprimoradas provar que não havia nada de artificial ou inteligente nessa formação e que se tratava apenas de uma formação rochosa natural. E ao longo do final da primeira década desse nosso século XXI, com a utilização dos rovers Opportunity, Spirit e Curiosity, que são aqueles veículos que pousaram na superfície de Marte, que parecem uns tratorzinhos, com autonomia e tecnologia para explorá-lo mais detalhadamente, e que enviaram milhares de fotos tiradas em solo, que a polêmica e as teorias sobre civilizações inteligentes e avançadas em Marte só vieram a aumentar.
As imagens disponíveis para acesso de qualquer internauta nas galerias de imagens dessas missões Opportunity, Spirit e Curiosity nos sites da NASA permitem fortes especulações sobre o que eles chamam de detritos, depósitos de pedregulhos ou formações rochosas naturais. A ampliação e o olhar atento aos detalhes dessas rochas, dessas formações, nas imagens fornecidas pelos rovers é muito impactante. Não é difícil a gente identificar e reconhecer elementos ou artefatos ou objetos com ângulos retos, desenhos sofisticados, uma série de sinais que claramente não são naturais e que nos fazem pensar muito em a gente estar visualizando, na verdade, um enorme cenário pós-guerra ou um sítio arqueológico do que restou de construções artificiais de uma civilização que pode ter sofrido algum tipo de catástrofe ou cataclisma em nível planetário. Isso para a gente não pensar na possibilidade do planeta ter sofrido uma devastadora guerra global há milhares de anos atrás. Se a gente descartar essa explicação clássica, convencional de pareidolia, ou seja, que quem vê formações familiares de objetos criados pelo homem nessas fotos estaria apenas sendo enganado por uma tendência da mente humana de buscar padrões criados pelo nosso entendimento, as duas possibilidades, um cataclisma natural ou uma guerra, seriam os dois principais caminhos para se explicar o que a gente vê nessas imagens de Marte, que muitas vezes lembram as imagens de Pumapunku, que é o inexplicável sítio arqueológico datado de mais de 12 mil anos e que fica localizado numa planície a cerca de 4.000 metros de altura, próximo ao lago Titicaca, lá no Peru, um outro lugar também mitológico, legendário, e que está relacionado a muita coisa na teoria dos antigos astronautas, por exemplo. Provavelmente todos vocês aqui que curtem os assuntos do universo mente aberta têm alguma familiaridade com o que acontece lá no Peru e a relação dessa localidade com muitos mistérios do passado. Para quem acredita que Marte foi um planeta com vida inteligente e que pereceu debaixo de uma catástrofe natural, o enorme rasgo encontrado na superfície do planeta é uma forte evidência ou indício de que realmente houve algum incidente de proporções planetárias lá. O extenso cânion marciano, que é conhecido como Vale Marineris, que é um nome dado em homenagem ao orbitador Mariner 9, que descobriu esse cânion entre 1971 e 1972, é um sistema que corre ao longo da superfície marciana, a leste de uma região chamada Tharsis. Esse rasgo, esse cânion na superfície de Marte, mede mais de 3.000 quilômetros de extensão, 600 quilômetros de largura e chega a ter 8 quilômetros de profundidade. O Vale Marineris é um acidente que se situa no equador do planeta Marte e se estende por quase um quarto da circunferência do planeta. A maior parte dos pesquisadores sustenta a teoria de que o Vale Marineris seria uma grande rachadura tectônica na superfície, na crosta marciana, que se formou quando essa crosta se elevou a oeste da região de Tharsis e foi alargada pela erosão ao longo das eras. Porém, próximo aos flancos orientais dessa falha, parece que tem alguns canais que podem ter sido formados por água ou dióxido de carbono. Existem pesquisadores que sustentam a possibilidade dessa cicatriz lá no planeta ser resultado de um choque de um gigantesco meteoro que descascou praticamente parte da crosta marciana e afetou inclusive a sua atmosfera nesse choque, o que explicaria a diferença geológica de cerca de 3 km de altura que existe entre parte dos dois hemisférios, do sul para o norte do planeta. Para os que preferem acreditar nos efeitos de uma guerra nuclear violenta que teria destruído a civilização que um dia pode ter existido na superfície de Marte, existem vários mitos em culturas milenares aqui da Terra que relatam uma guerra desse tipo.
Essas lendas ajudam a gente a sustentar essa teoria, como as guerras nucleares que teriam sido travadas nos céus entre as divindades da cultura hindu nas suas vímanas, que eram veículos voadores, ou as guerras travadas no céu que são citadas na lenda da criação Anunnaki na cultura suméria. E a gente tem ainda um outro exemplo nos mitos do México, onde os povos aztecas cultuavam uma divindade chamada Xipxolotl, que, como Marte em relação à Terra, seria um gêmeo do deus Quetzalcoatl, ou Serpente Emplumada, que foi a divindade responsável por trazer todo o conhecimento que permitiu o desenvolvimento do povo azteca. Esse Xipxolotl, que era chamado o Rei Vermelho do Leste, teve a pele literalmente esfolada num conflito nos céus, que a gente pode entender como uma analogia similar à realidade geológica lá de Marte, e essa diferença de altura entre os hemisférios que a gente citou, que faz parecer como se o planeta realmente tivesse sido parcialmente esfolado por algum episódio cataclísmico no passado. Aparentemente, se considerarmos esses mitos na cultura desses povos aqui, sumérios, astecas, hindus, talvez não tenha sido aleatório ou simplesmente a coloração avermelhada o motivo de atribuir o nome do deus da guerra para designar esse planeta no passado. E quando a gente alia então as possibilidades de catástrofe natural com guerra estelar, a teoria do planeta Maldek, que foi criada após muitas pesquisas para explicar a existência do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, ganha a cada ano mais adeptos e aumenta os enigmas em torno da relação entre a vida existente no passado de Marte e o seu surgimento aqui na Terra. Essa teoria do planeta Maldek é explicada em livros como A Lei do Um, publicado por Don Elkins a partir de canalizações realizadas em 1962, com uma entidade supostamente extraterrestre chamada Ra, ou o livro Morte em Marte, que é de 2015, do Dr. John Brandenburg, que é um físico especializado na tecnologia de plasma. Essa teoria sustenta que há 251 milhões de anos atrás, um planeta localizado entre Marte e Júpiter, chamado Maldek, teria sido destruído e os seus detritos deram origem ao atual cinturão de asteroides que restou ali, nessa órbita entre Marte e Júpiter. Na canalização recebida dessa entidade Ra, Maldek teria sido destruído pelos seus habitantes, que tinham atingido um alto grau de desenvolvimento tecnológico, e essa destruição originou a colonização de Marte e da própria Terra há milênios atrás. O físico de plasma John Brandenburg corrobora essas informações, ou essa teoria, quando publica o seu livro após analisar dados de concentração de raios gama e de elementos radioativos obtidos em Marte pela sonda orbital Mars Odyssey em 2001, e a proporção elevada dos elementos xenônio 129 e 132 concentradas na atmosfera de Marte, que para ele só poderia ser explicada como uma assinatura nuclear posterior gerada por uma arma nuclear. Ele sugere que explosões massivas ocorreram na região conhecida como Mare Acidalium, que é uma área inclusive perto de Sidônia, onde está a face de Marte, e numa outra região chamada Utopia Planum, afirmando que ambos podem ser locais de possíveis explosões de artefatos nucleares arqueológicos. Em dezembro de 2014, esse Dr. Brandenburg escreveu como um novo aval às suas pesquisas e à sua teoria: solo vitrificado, gravado com ácido, foi encontrado nos locais de ambas as explosões hipotéticas, mas em nenhum outro lugar em Marte. Esse mineral se assemelha à trinitita, que é vidro derretido que é encontrado no local de explosões nucleares. Inclusive esse resquício típico de explosões nucleares a gente cita no nosso segundo episódio sobre os UPARTs, porque também foi encontrado na antiga cidade paquistanesa de Mohenjo-Daro, lá no Vale do Indo. Bom, é claro que essa teoria foi contestada pelos astrônomos e cientistas tradicionais que acreditam haver outra explicação mais provável e trivial para a alta concentração atípica de isótopos de xenônio que foram observadas em Marte.
Tudo isso gera ainda mais interesse nos adeptos dessas teorias quando se leva em consideração algumas informações do comportamento absolutamente atípico da maior das luas de Marte, chamada Phobos, ou medo em grego, a raiz de onde vem a palavra fobia. Nós também já citamos essas informações sobre a lua Phobos no nosso episódio sobre o monolito de Utah e também no episódio sobre as teorias lunares apresentadas no filme Moonfall. Nos anos 60, o astrofísico russo Iosif Shklovsky divulgou um estudo com o aval inclusive do célebre astrônomo americano Carl Sagan, no qual esse Iosif sugeria que a maior das luas marcianas, que é Phobos, era oca, porque a sua órbita é diferente das órbitas dos demais satélites naturais do Sistema Solar, um indício de que Phobos poderia ser um objeto artificial. Ao longo dos anos, várias teorias da conspiração sugeriram a partir dessas pesquisas do Shklovsky, sustentando que o satélite de Marte poderia ser uma antiga estação espacial colocada em órbita para servir de ponto de partida para missões espaciais ou para detectar a aproximação de asteroides que pudessem ameaçar ou atingir a superfície marciana. O mais interessante é que há alguns anos a ESA, a Agência Espacial Europeia, também divulgou um estudo que sinalizava a possibilidade de Phobos ser um satélite oco, o que não ocorre em corpos espaciais naturais. De forma a justificar os fenômenos atípicos no comportamento desse satélite de Marte, entretanto, a ESA tentou explicar isso seria porque ele conteria água ou algum outro líquido qualquer no seu interior. Já ocorreram diversas tentativas de enviar sondas espaciais até Phobos, mas curiosamente todas elas enfrentaram problemas, algumas anomalias quando se aproximavam e nenhuma delas foi concluída com sucesso, não foi possível jamais chegar até lá. Provavelmente o maior exemplo desses incidentes que dificultaram a chegada à Lua Phobos ou mesmo ao planeta Marte foi a missão conjunta Phobos 1 e 2, que permitiu que a Rússia, em conjunto com 14 outros países, que incluíam inclusive os Estados Unidos, depois do fim da Guerra Fria, criassem o programa Phobos 1 e Phobos 2, que em julho de 1988 permitiu que essa ação conjunta entre os países lançasse essa missão com vistas a coletar mais informação sobre Marte e principalmente sobre Phobos e Deimos, que são as luas de Marte. Porém, esse caso notório de que essas sondas não conseguiram completar a missão. A sonda Phobos 1, segundo as informações que se tem, se perdeu. Ela teve um desvio de rota devido a um erro de programação no contato, no controle via rádio em relação a essa sonda, e ela acabou se desviando da rota e sendo destruída em direção ao Sol, e a Phobos 2 chegou com sucesso ao planeta em janeiro de 89. Chegou na órbita marciana, reuniu dados sobre o Sol, sobre Marte e sobre a Lua Phobos e retornando um total de 37 imagens do planeta vermelho para o programa espacial russo. Em 1º de março de 89, uma imagem perturbadora e particular foi transmitida de volta à Terra pela Phobos 2 e inclusive essa imagem foi transmitida numa TV canadense, mas causou muita inquietação entre os cientistas. Apresenta uma imagem feita com varredura infravermelha, ou seja, como se fosse um LiDAR lá da época dos anos 80, 90, que penetrava na superfície marciana e mostrava claramente áreas retangulares, muito mais definidas do que se espera de um ambiente onde só tem formação natural e esteja desabitado. Pareciam quarteirões realmente, com ângulos retos. Inclusive o Dr. John Beckley, que é do London Science Museum, afirmou que é um padrão de cidade espalhado por 60 km de largura e que poderia facilmente ser confundido com uma vista aérea tirada dessa mesma distância da Terra, por exemplo, de uma cidade como Los Angeles. Essas imagens já eram preocupantes porque a Phobos não transmitiu mais nada durante 24 dias e ela se sincronizou com a órbita da Lua Phobos e Deimos. Os cientistas ficaram esperando para receber mais imagens e obter mais alguma informação sobre o que estava acontecendo nesse período em que a nave deixou de enviar informações.
Quando ela retomou o envio de informações, mandou o que eles consideraram, lá no programa espacial russo, como imagens incomuns, que foram transmitidas num segmento, inclusive, da televisão soviética, e mostravam uma imagem de algo que parecia ser uma sombra longa e afinada, e definida como objeto desconhecido que estava lançando essa sombra na superfície de Marte. A Phobos 2 capturou essa imagem em vários ângulos diferentes e era observável pelo espectro óptico e inclusive no infravermelho, e dava para ver as características da superfície marciana através dessa sombra gigantesca. Ela tem uma forma cilíndrica e se estende por cerca de 300 km na superfície de Marte. O Dr. Beck Lake, lá do London Museum, descreveu como sendo algo que estava entre a espaçonave e a superfície de Marte e acabou comentando que eles, os soviéticos, viram algo que não deveria estar lá. As imagens dessa sombra foram as últimas imagens que foram liberadas pelo programa Phobos quando a sonda Phobos 2 perdeu contato com o controle de missão soviética em 28 de março de 89. Aí houve rumores da comunidade científica de que tinha sido detectado alguma coisa estranha pouco antes da sonda ficar completamente silenciosa. Em 31 de março de 89, as manchetes lá em Moscou afirmavam que Phobos 2 tinha capturado imagens estranhas em Marte antes de perder contato com a base. 3 anos depois, em dezembro de 1991, a doutora Marina Popovic, que era a coronel da Força Aérea envolvida com o programa espacial soviético, deu uma coletiva de imprensa no consulado russo em São Francisco, onde revelou ao mundo uma imagem que foi a última imagem que Phobos emitiu para a Terra antes de deixar de dar qualquer sinal. Essa última transmissão era uma fotografia de um gigantesco objeto cilíndrico, segundo as palavras da doutora Popovic, uma nave-mãe de formato cilíndrico com aproximadamente 20 km de comprimento, que pairava ou estava estacionada ao lado da maior lua marciana, que é Phobos. Foto essa que foi tirada em 25 de março de 89. Essa nave em forma de charuto, de acordo com a doutora Popovic, era aparentemente o objeto que inclusive projetava aquelas sombras nas fotos anteriores lá na superfície de Marte. Depois que o último quadro foi transmitido de volta à Terra, com essa imagem, Phobos 2 desapareceu. Segundo os comentários dos russos envolvidos no programa espacial, a nave teria sido destruída, provavelmente atingida por um feixe de pulso de energia. Para muita gente, essa ainda é a maior evidência ou a mais contundente das evidências de que deve existir alguma vida inteligente lá fora. É evidente que essas coincidências na dificuldade de acessar Phobos e estudá-lo serviu para que os adeptos das teorias de conspiração reforçassem a crença de que o satélite de Marte é realmente uma estrutura artificial. E a gente aqui vem reforçando a questão de saber se há ou houve vida inteligente em Marte, porque a gente já sabe que houve vida microbiana básica nos primórdios do planeta. É um fato científico obtido em testes positivos para processos metabólicos como fotossíntese e quimiossíntese, realizados pelas sondas Viking em 1976 e confirmados ainda por diversas outras missões em regiões como a cratera Gale lá em Marte. Na década de 90, os cientistas aqui da Terra já tinham descoberto e divulgado indícios dessa vida básica, microbiana ou bacteriana, em estruturas microscópicas que foram descobertas fossilizadas há milhares de anos em meteoritos de Marte coletados na Antártida nos anos 80, como o meteorito ALH 84001 e o EETA 7901. Por fim, para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, a gente tem as teorias conspiratórias que envolvem programas secretos conduzidos por agências militares americanas. Alguns dos principais personagens e propagadores dessas teorias seriam Michael Ralph, Andrew Basiago, Laura Magdalene Eisenhower e Corey Goode. O Michael Ralph é um denunciante e ex-membro das Forças Armadas dos Estados Unidos que tem testemunhado para manter as suas alegações
de ter sido recrutado em 1976 como membro permanente da colônia secreta que seria mantida pelo Programa Secreto Espacial Americano em Marte. Naquele ano, 76, o Michael teria sido teleportado por uma colônia em Marte, onde ele passou 20 anos como membro permanente de uma equipe. No ano equivalente a 1996, o Ralph viajou no tempo, regredindo para os seus 20 anos de idade, sendo teleportado de volta para uma base militar dos Estados Unidos, chegando aqui então em 1976. O Michael Ralph serviu 6 anos então nas Forças Armadas dos Estados Unidos antes de ser dispensado com honras em 1982. Essa história dele foi registrada em um livro de 2 volumes chamado The Mars Records, ou os Registros de Marte. Já o Andrew Basiago é um advogado formado em Cambridge, que vive em Washington e que participa de palestras, de programas de entrevistas pelo mundo todo, onde ele narra o seu testemunho sobre como ele teria participado de um projeto chamado Projeto Pegasus, desenvolvido pela DARPA, que é uma agência até bastante conhecida aí nos meios de conspiração e que até foi a inspiração do Dharma da série Lost. Esse programa Pegasus teria ocorrido entre 1968 e 1972 e no qual esse advogado, Andrew Basiago, teria sido usado para participar de uma missão numa colônia marciana mantida lá no planeta, para onde ele foi teleportado 2 vezes em 1981, quando ele tinha cerca de 20 anos. Já o Corey Goode é um insider e whistleblower americano, ou seja, um denunciante infiltrado americano que alega ter treinado e servido no programa MILAB de 1976 até 1986 para 87. MILAB seria um termo que designa projetos que envolvem o sequestro militar de uma pessoa para ser doutrinada e treinada para qualquer tipo de missão ou programas relacionados a operações secretas militares, os chamados SSP ou Programas Espaciais Secretos. O Corey Goode trabalha presentemente na indústria de tecnologia de comunicação e informática, tem 20 anos de experiência em hardware e software de virtualização, ele serviu no exército da Guarda do Estado do Texas, de 2007 até 2012, no C4I, que é o Comando, Controle, Comunicações, Computação e Serviços Secretos. O Corey Goode alega ter recebido via contatos de canalização com entidades extraterrestres a confirmação das informações que envolvem a existência de uma superterra, o que seria lá o chamado planeta Maldek, entre Marte e Júpiter, e que teria sido destruído numa guerra nuclear há milhares de anos atrás. Já a Laura Eisenhower não é ninguém mais ninguém menos do que a neta do falecido presidente americano Dwight D. Eisenhower. A Laura relatou ter sido objeto de uma tentativa complexa, sofisticada de recrutamento para viver numa colônia secreta em Marte no ano de 2006, quando ela tinha 33 anos. Ela conseguiu se libertar, ela se rebelou porque ela queria viver na Terra após resistir às manipulações que ela teria sofrido, assim como o advogado Andrew Basiago. Ela foi utilizada em experimentos secretos de controle da mente e viagens interdimensionais e em eventos similares aos que agora, muitos anos depois, a gente vê serem apresentados como ficção em seriados como Stranger Things da Netflix. Segundo essas pessoas, o propósito da existência de uma colônia secreta em Marte é fornecer meios de sobrevivência da nossa civilização em vista de um iminente colapso planetário, seja por eventos planejados, como armas de controle climático, como o HAARP, ou de armas biológicas, ou por um evento cataclísmico natural que pode promover a extinção da vida no planeta, como erupções solares, quedas de grandes asteroides, terremotos ou vulcões. E você, mente aberta, o que pensa disso tudo? Marte é um planeta que jamais foi habitado por vida inteligente e as imagens que a gente vê são de fato pareidolia, é a nossa mente buscando acreditar em achar vestígios de vida além do nosso planeta onde não existe? Ou teria Marte sido berço ou parte de uma civilização em conjunto com o extinto planeta Maldek e tem relação com a própria criação da vida aqui na Terra?
Você acredita que possam existir projetos secretos que ocultariam a colonização do planeta Marte e envolvem tecnologia avançada de viagem no tempo e abertura de portais dimensionais e buracos de minhoca? Se você se interessou e quer se aprofundar nos detalhes de algumas dessas informações e teorias que a gente citou aqui nesse episódio, acesse os links que eu coloquei na descrição lá do episódio. Boas reflexões, mente aberta.